Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Quando procuramos nos sintonizar com o divino, buscando nos compreender e assim aprendendo a nos reconhecermos todos os dias, acordamos com uma necessidade de busca, quer dizer, com indagações em relação a alguma coisa. Sejam coisas oriundas das experiências do dia anterior ou de datas longínquas, não é mesmo? Isso porque ficamos mais atentos e atentas aos nossos pensamentos e sentimentos. Daí que hoje estamos nos indagando sobre os motivos pelos quais precisamos nos desapegar. Desapegar de experiências que para nós são fundamentais para os nossos olhos de hoje, enquanto seres encarnados, enquanto seres aqui no corpo físico. E para falarmos desse assunto, é preciso que tenhamos clareza do sentido de boa-fé ingênua, que aliena, e de boa-fé raciocinada, que emancipa. Ultimamente nós estamos sendo instigados a pensar sobre esse assunto. Você já deve ter observado nos áudios que a gente já publicou ao longo desses últimos dias. E quando estamos ligadas e ligados à boa-fé ingênua, que é uma questão que a gente tem falado muito, acreditamos que muitas das experiências que vivemos são fundamentais em nossa vida, sem saber a sua essência. A gente só acredita, mas não conhece. E aí, focadas e focados, nas aparências, acreditamos em tudo que elas nos apresentam. Às vezes ficamos tão apegadas e apegados que nos tornamos fanáticos e fanáticas, ingenuamente fanáticos e fanáticas. O fanatismo é resultado da boa-fé ingênua alienada. Isso dói, mas é verdade. Como é o caso das experiências religiosas, políticas, educacionais, dentre outras, que às vezes a gente segue sem conhecer a essência. Como vocês podem ver, são experiências importantes aqui no planeta terreno, não é mesmo? Essas são experiências importantes aqui nesse tempo e espaço em que vivemos. Mas enquanto seres humanos vivendo sob os caprichos da mente humana alienada, nós seguimos essas experiências cegamente, repetindo as suas determinações disfarçadas de orientações. Disfarçadas de orientações porque são questões sem reflexões apuradas. A gente vai seguindo alienadamente. E desse modo nos colocamos dentro de uma caixinha, dentro de uma forma. E ali dentro nos conformamos, nos deixamos formatar, conforme os discursos oriundos dessas experiências terrenas, do foco dessas caixinhas. E esse tipo de experiência nos aliena. E você pode estar se perguntando, será que nos aliena mesmo? As experiências em si, não. Mas o modo como nos relacionamos com elas, sim. Se estamos no foco da boa-fé ingênua, somos formatados pelos discursos alienados dessas experiências e nos tornamos escravos e escravas de quem as dirige, seus líderes. Entrar nas caixinhas religiosas, políticas, educacionais, sem ter consciência de si mesmo e da essência das mesmas, quer dizer, sem se reconhecer, sem conhecer o seu eu divino, que você precisa estar conhecendo, no sentido de você estar pegando o leme da sua vida e no sentido de estar conhecendo a essência daquilo que você está acreditando, corremos o risco de sermos
replicadores de ideias que nos escravizam na dimensão de uma boa fé ingênua. Mas quando procuramos compreender que nós somos mais, muito mais do que um corpo físico que abriga uma alma, porque somos, na verdade, uma alma que usa o corpo físico para viver as experiências terrenas, visando a sua purificação, quer dizer, quando nós passamos a nos reconhecer um espírito em processo de evolução e que estamos sendo comandados pela mente humana na proporção de uma boa fé ingênua, procuramos entender melhor esse processo, essas experiências vividas. Percebe? Quando começo a me questionar, por que estou nessa religião? Por que estou propagando o discurso desse partido político? Por que aplico esse tipo de educação, de orientação aos meus filhos, às minhas filhas, às pessoas com as quais eu convivo? Por que acredito nisso que acredito? Quando procuro me ver como espírito e entender quais são as necessidades de um espírito, e em especial quais são as minhas reais necessidades, porque sou espírito, eu consigo iniciar um processo de compreensão do meu eu, de mim mesma. E a partir do momento que procuro responder às minhas indagações e vou em busca dos conhecimentos variados, de modo que eu possa, por meio de diferentes visões, diferentes concepções, organizar o meu entendimento das coisas que vivencio, e aí eu começo a romper com a boa fé ingênua, eu inicio um processo de sair da condição de alienação e autoritarismo. Eu começo a me sentir desconfortável na caixinha que me encontro. Ou nas caixinhas, né? Porque às vezes a gente fica em mais de uma caixinha. Isso porque o alienado geralmente é autoritário. Ou então é extremamente submisso. Sim, quando estamos alienados e alienados, não temos opinião própria. E aí, nesse sentido, não estamos com as energias das virtudes em movimento, em sintonia com a verdade. E por isso estamos marionetes das trevas, que, imbuídas pelas imperfeições, nos comandam na dimensão da força bruta, do grito, da violência verbal, ou então da submissão, do medo, do recuo, do conformismo. Por isso, nas rodas de conversas entre seres humanos de boa fé ingênua, podemos presenciar a intolerância em relação à diversidade de opiniões, pelo grito em querer saber mais do que o outro, pelo grito em querer fazer prevalecer a sua ideia, pela briga em querer impor a sua opinião. E também podemos perceber o outro se submetendo, aceitando, não problematizando. E assim, nós poderíamos citar muitos exemplos em que não há diálogo. Há o conformismo de ideias porque os discursos estão formatados na forma da alienação, sob a aparência de uma mente avançada. Ela vai nos manipulando, fazendo-nos acreditar que estamos no processo de questionamentos. Nós podemos ver esse tipo de experiência nos diferentes grupos de convivências, quando, por exemplo, há disputas entre eles, entre os grupos, quando um quer dizer que o seu grupo é o certo, é o melhor, quando a intenção é angariar mais adeptos, mais mentes alienadas, acreditando que ao replicar aqueles dizeres, aqueles discursos, estão propagando o bem à humanidade. Nós podemos ver esse tipo de experiência nas religiões, nos grupos políticos, nas propostas educacionais,
quando o foco é ter mais adeptos, quando, por exemplo, no meio de uma fala de um líder religioso, a pessoa critica a outra religião. E isso acontece em todas as religiões, sejam elas de qualquer natureza. Todos estão formatados, ou seja, formatadas na forma da boa-fé ingênua. E por isso cada uma acredita que é a verdadeira, que é a melhor, que é ela que vai te salvar. Aqui vale relembrar que Jesus não pregou religião. Nós humanos, ainda imperfeitos, é que temos necessidade de nos apegar a uma religião. E geralmente nos apegamos naquela em que nos afinizamos, aquela que se afiniza com a nossa energia, com a nossa boa fé ingênua. Mas atenção, não estamos dizendo que você não pode ter uma religião. Estamos procurando te instigar a pensar o que a sua religião diz para você. Como que a sua religião se relaciona com as demais religiões. Pelo tipo de relacionamento entre as mesmas, podemos inferir qual é a sua essência. Se no seu seio ainda existe o sentimento de ser a melhor do que a outra, é porque ainda existe o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o preconceito, a inveja, a ambição, nos revelando que são constituídas por imperfeições, imperfeições que escravizam os seus fiéis. Com boa fé ingênua alienados, porque só esses conseguem se submeter às formas das religiões, se achando melhor do que as outras. São esses seguidores que acreditam nas aparências. Percebe o sentido de apego que estamos refletindo? O mesmo acontece na política quando perdemos o foco político, a essência da política, que é a prática do diálogo, e nos apegamos aos partidos políticos que inviabilizam o referido diálogo. Percebe? Na ânsia de cooptarem mais seguidores, mais pessoas que possam replicar o seu discurso alienante. Todos os partidos políticos usam de boa fé ingênua para te tomar como escravos, como escravas, para te tornar seguidores das suas ideias. E assim você cai no jogo do seu discurso, um discurso disfarçado de salvação. Nenhum partido político, melhor dizendo, nenhum político, sujeito humano da espécie humana vai salvar alguém, nessa medida que nos fazem acreditar. Nenhum partido político, nenhuma religião, nenhuma educação vai salvar conforme tentam nos fazer acreditar. E assim poderíamos seguir falando das experiências educacionais, quando nos convencem a praticar na educação, uma educação com foco em determinado teórico. E desse modo nós acabamos doutrinando as mentes, doutrinando as crianças, os jovens e os adultos, conforme os seus discursos. Veja quais experiências oriundas das religiões, da política e da educação precisam ser questionadas. Isso porque estamos formatados, conformados, estamos ali numa caixinha chamada de boa fé ingênua, acreditando que estamos fazendo o melhor. Nós precisamos questionar para nos desapegar das mesmas. Vale enfatizar que essas caixinhas, que as disputas entre as diferentes caixinhas nos aprisionam cada vez mais nas energias das imperfeições. E assim, essas caixinhas vão dificultando o nosso processo de tomada de consciência do nosso eu, da nossa alma, de modo que nós não conseguimos nos reconhecer. Sim,
de nos reconhecermos com o poder que temos para rompermos com essas imperfeições. Por isso, quando passamos a questionar o sistema religioso, o sistema político, o sistema educacional, enfim, o sistema das experiências humanas aqui no planeta Terra, iniciamos uma jornada de autodescobrimento. Começamos uma jornada de tomada de consciência de nós, do nosso espírito, e verificamos que tudo que estamos apegados e apegadas não tem importância para a nossa evolução. Muito pelo contrário, está estagnando o nosso processo evolutivo. Passamos a compreender que essas experiências, quando vivenciadas com foco na boa-fé raciocinada, questionadora, problematizadora, na dimensão de uma consciência crítica, constituem instrumentos para a nossa evolução. Aí, na dimensão de uma consciência crítica, esse instrumento rompe com as caixinhas e nos liberta para vivermos a lei de amor. Assim, ao conseguirmos nos livrar da conformação em viver experiências que nos alienam, procuramos viver experiências que nos colocam no caminho da evolução. Isso porque vamos percebendo o poder divino que temos, que nós, enquanto espíritos, temos o poder do amor divino. As centelhas divinas estão em nosso espírito e não mais podem ser sufocadas pelas energias das imperfeições que a nossa mente humana corpórea produz na conformação das caixinhas que estamos. Precisamos nos sentir desconfortáveis nessas caixinhas alienantes e buscarmos o sentido do divino Deus em nossa consciência, porque é aqui em nossa consciência divina que estão as leis de Deus, e é aqui em nosso coração divino que estão as centelhas do amor de Deus, em forma de sementes para cultivarmos em prol da nossa evolução. Estamos falando da semente das virtudes que compõem a lei de amor. Pois bem, o que desejamos deixar como mensagem hoje é que é urgente sairmos das nossas caixinhas. Melhor dizendo, é fundamental que passemos a nos indagar por que estamos nessas caixinhas. E dependendo da sua resposta, que só o seu eu divino pode dar, que é a verdadeira resposta, você reencontrará o caminho da sua perfeição, da sua purificação. Enquanto a sua resposta vier da sua mente humana corpórea, que gosta das referidas caixinhas, você continuará refém da alienação, da conformação e do mórbido conforto em continuar com uma boa fé ingênua. Saia da caixinha, comece a provocar o desejo de conhecer a essência das coisas. Você é responsável por você. Descubra-se espírito em potencial, potente em amor, em poder de se purificar. Tudo de melhor para você. Até a próxima.